Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 22 de setembro, nesse mês da Bíblia, nós estamos convocados sempre pela Igreja para meditarmos com mais profundidade na Palavra de Deus. E vamos ouvir hoje do evangelista Lucas, no capítulo 9, os versículos de 1 a 6. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus convocou os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Irmãos e irmãs, Jesus formou os seus discípulos, dando-lhes conhecimento de Deus e dos seus mistérios, para depois enviá-los a espalhar pelo mundo a boa nova da salvação. Os discípulos, assim como os apóstolos, aqueles que viviam mais perto de Jesus, também eram pescadores e pecadores, doentes e mal acostumados. Mas, caminhando com Jesus, foram curados e fortalecidos para cumprirem com a missão que Deus havia confiado a cada um deles. Nós também, que nos aproximamos de Jesus para ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos, precisamos nos deixar curar, esvaziar-nos de nós mesmos para que sejamos enviados a proclamar ao mundo o reino de Deus. Por isso, Jesus nos chama para curar doenças, libertar os cativos, levar a paz e muito mais. Ele nos ensina o segredo para evangelizar, quando ele afirma: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Isto significa que precisamos nos despojar de toda a segurança humana, de toda opinião própria de cada um de nós, de toda e qualquer proteção dada pelos homens, a fim de levar apenas o pensamento de Deus. Somos enviados por Jesus com a graça e o poder do Espírito Santo. Por isso, conseguimos e, consequentemente, somos dispensadas as nossas seguranças. E nossa mentalidade, a nossa vontade própria e tudo o que nos dá preocupação, que nos afasta do objetivo de irradiar no mundo o imenso amor de Deus para com cada ser humano. Não serão as nossas posses,
os nossos bens materiais ou qualquer outra coisa que possuímos, que irão atrair nossos irmãos e irmãs a conhecerem Jesus, mas sim o nosso testemunho de vida. Transformada a nossa conduta, iluminada pela palavra de Deus, o Senhor nos assegura uma vida que vieste do pão, que é o próprio Cristo. Isto sim é o que nos basta. Até aqueles que não nos acolhem não se constituem barreira para nós, visto que o Senhor não nos manda enfrentá-los, mas sim passar adiante à procura daqueles que realmente desejam entrar no reino de Deus. Perguntemos, irmãos e irmãs, você já se sente apto a propagar a boa nova da salvação no mundo aonde você vive? Você já evangelizou algumas vezes alguém? Como você tem saído para anunciar ao mundo que Jesus está vivo? O que você tem levado e no que você confia? Você já se sente enviado? Irmãos e irmãs, cada pergunta dessa deve nos levar a pensar realmente no que o Evangelho de hoje nos propõe. Quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida. E nós, irmãos e irmãs, nesse mês da Sagrada Escritura, todo cristão, pelo seu batismo, é chamado a ser missionário. Nós já estamos às vésperas do mês missionário, mês de outubro. Precisamos já começar a pensar nessa realidade de que nosso chamado a viver a radicalidade do nosso batismo. Para que nós possamos, de fato, ser essas pessoas testemunhas do Evangelho de Jesus. Nesse mundo tão carente, tão sedento da Palavra de Deus. Haja vista o que nós estamos vivendo nos últimos tempos, com essa realidade dura da pandemia, dos meios políticos que cada vez vão nos cercando de tantas dificuldades, de tantas maneiras diferentes de pensar. E nós não podemos nos esquecer nunca da nossa oração, que é um dos meios eficazes para que nós possamos cumprir com fidelidade a palavra de Deus. Então não nos esqueçamos, portanto, na nossa oração para os nossos irmãos enfermos, pelos que nos pedem orações, pelos atingidos pelo Covid, pelos profissionais de saúde, para que não se canse de atender nossos irmãos enfermos. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.